Bom dia, né? Como eu havia dito, eu tô gravando uma sequência de vídeos de 4 a 5 minutos para dar uma reiterada aí no entendimento de vocês. Eu entendo que só as aulas do plantão não são suficientes, então já vem atrás desses 3 de modelos atômicos e aqui é o início da tabela periódica. Eu sempre trabalho com uma metodologia de vídeos menores, tá? E vocês fixam mais o conteúdo, fora as dúvidas que vocês venham a ter. Junto com esses vídeos tem um exercício de 10 questões para vocês tirarem dúvida e depois virem ver comigo, né, se o entendimento foi legal. Tá. Então é o seguinte, né, eu coloco sempre nesses slides dos meus vídeos aqui a estrutura da tabela periódica, mas antes da gente entrar propriamente nela, eu sempre tento te mostrar quais foram os primeiros cientistas a ter uma ideia satisfatória sobre a tabela. Então, o primeiro foi Johann W. Dobereiner, que agrupou os elementos químicos em tríades, né? Então não se tinha aquela ideia de tabela em 1829. O Johann ele teve essa primeira ideia que futuramente ia ser aperfeiçoada por outros cientistas, entende? Logo depois dele, Logo depois dele veio Alexandre Chancostor, em 1863, que ele deu uma outra disposição para a tabela, dispôs os elementos químicos em uma espiral traçada em um cilindro e uma ordem crescente de massa, tá? Então ficou dessa forma, onde a tabela se agrupou. É um novo formato de agrupamento de tabela, que não foi definitivo, vocês sabem disso. O tempo foi passando, John Alexander Newlands já deu um melhoramento bem mais interessante às organizações da tabela, né? Organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas em linhas horizontais contendo 7 elementos cada, né? Aí a oitava apresenta propriedades semelhantes ao primeiro, ou seja, a tabela bem aqui já criava uma forma. Por exemplo, na coluna 1, o lítio, sódio e o potássio já ficaram enquadrados aí por terem características distintas. O berílio, o magnésio e o cálcio também. Boro, alumínio e cromo e assim vai. Ou seja, a partir de John Alexander Newlands, a tabela já estava criando uma forma, estava criando um jeito mais interessante de se organizar. Os anos foram passando, modernidade também, e apareceu um cara que vocês já viram falar, Dmitri Ivanovich Mendeleev, em 69, que ele já organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas. Já é uma outra característica que ainda não se tinha visto até o momento, tá? Em ordem de suas massas, e verificou que muitas de suas propriedades químicas se repetiam periodicamente, ou seja, ele conseguiu ver características em comum dos elementos, tanto nas famílias quanto nos períodos, coisas que muitos ainda não tinham visto, entende? Então, esse Dmitri Ivanovich Mendeleev, vamos dizer que ele foi um dos percussores aí, né, nesse trato. Daí a tabela começa a criar um corpo, pessoal. Antes de vocês, né, verificarem, depois do Mendeleev, que na minha visão foi o cara que mais contribuiu de forma satisfatória para a organização da tabela, a tabela começa a ganhar um corpo com Henry Moseley em 1913, pegando a contribuição de cada um desses que já passaram. Henry Moseley descobriu o número atômico dos elementos químicos. A partir daí ficou determinado que os elementos deveriam obedecer uma ordem crescente de número atômico, sacou? Então, aí a tabela já começa a criar uma roupagem bem legal. Depois de Henry Moseley, você chega na tabela que temos hoje, né? Uma tabela bem ilustrada, com famílias e períodos. E eu finalizo esse vídeo. Já já a gente continua com as características da tabela, ok?
Fiquem por aí, não vão sumir. A minha ideia é sempre vídeo de 4 a 5 minutos.